tema bem prático e bem atual, ansiedade. Vamos tratá-lo sob um prisma filosófico. Sei que esse é um assunto que existe aí uma equipe multidisciplinar se dedicando ao estudo disso por todo o mundo, pelo nível de sofrimento que proporciona a grande parte da humanidade. Eu diria até que a toda a humanidade em algum momento. Todos somos acometidos da ansiedade. E às vezes ela pode chegar a um nível patológico, que aí sim se torna fator de muito sofrimento. Agora, vejam bem, aqueles que já me acompanham sabem disso. Eu sou uma professora de filosofia à maneira clássica. A ideia é a gente passar princípios para a reflexão e para a vivência, para tornar práticos. Não é simplesmente uma especulação acerca deste tema. Porque, no fundo, não vivemos daquilo que comemos, mas daquilo que assimilamos. E assim também é com o ensinamento. Ele não nos acrescenta quando é simplesmente um acúmulo de informação, mas quando ele é trazido e absorvido dentro da nossa vida. Eu espero que esse nosso bate-papo de hoje traga alguma coisa para vocês que seja útil, que gere vivências. Então vamos lá. Reflexões sobre a ansiedade, sob o ponto de vista da filosofia. Gosto de etimologia, quem me conhece sabe que eu sempre começo por etimologia, realmente eu acho isso muito útil, saber o que as palavras trazem. Bom, ansiedade vem do latim angere, que é apertar, sufocar, tem muito a ver com a respiração, não é isso? Ela nos sufoca, ela nos angustia. E antes disso, ela vem do proto-indo-europeu ang, que significa estreito ou doloroso, ou seja, uma passagem estreita e dolorosa para alguma coisa que está no futuro, no outro, em nós mesmos, na vida, muitas vezes projetada com a ideia do futuro. Algo que teremos que confrontar e não nos sentimos preparados para tanto. E toda a dor que vem disso, todo o medo que é gerado nesse processo. Bom, uma das coisas que a gente fala bastante, e em algumas outras palestras já tratei sobre isso, há uma atribuição, às vezes, de um papel excessivamente pecaminoso ao medo, como se nós devêssemos nos livrar dele ou isso fosse possível. Eu já tive a oportunidade de ler no passado, nas minhas pesquisas, livros como, por exemplo, Comentários à Guerra Gálica, de Júlio César, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e eu nunca vi falar de nenhum ser humano, mesmo grandes guerreiros, que não tivessem medo. O problema é a maneira como nós posicionamos o medo na nossa sociedade. O medo ele não precisa ser colocado diante de nós, nos freando. Ele pode ser colocado atrás de nós, nos impulsionando. Ele simplesmente sinaliza que você vai passar por alguma coisa nova, portanto, redobre a atenção. Ele é um alerta para a atenção. Ele não é uma placa de pare, ele é uma placa de dirija com cuidado. Então, o que existe hoje em dia que nos paralisa de fato é medo de ter medo, que é aquilo que nós chamamos de pânico. Não sabemos lidar psicologicamente com a sensação de medo. Então saímos do sério, perdemos a nossa lucidez, porque não ficamos confortáveis, não sabemos lidar com esse alerta que o medo coloca para nós. Muitas pessoas, ao invés de correrem daquilo que lhes dava medo, caminharam conscientemente para elas, que aí conseguiram grandes superações, conseguiram grandes conquistas. Portanto, o medo não é para nos deter. Esse medo que acompanha a ansiedade, ele é mais pânico do que propriamente o medo. É o não ter suporte psicológico para viver com a sensação de medo, que de uma certa maneira sempre vai nos acompanhar. Onde não há medo na natureza, onde há um ser com algum grau de consciência, há medo. E não vamos nos livrar dele, temos que aprender a conviver com ele de maneira sadia. Então a ansiedade está também muito relacionada a esse medo patológico, esse pânico, o não saber lidar com a sensação de medo. Uma outra coisa importante a vermos é a relação da ansiedade com a expectativa. Nosso momento histórico coloca a expectativa de algo como única motivação para fazer o homem andar, como se fosse aquele desenho do burrico com a vareta e a cenoura adiante. Ou seja, sempre tem que estar buscando algo que não está aqui, está mais adiante. Isso faz com que nós tenhamos momentos presentes totalmente ausentes e um foco num futuro que, se não é alcançado, é altamente frustrante. Então é um elemento que esvazia o momento atual, que é a única coisa que de fato temos, e gera uma expectativa totalmente voltada para o momento futuro. O estímulo através da expectativa, será que é realmente uma boa forma de motivação? Será que isso é capaz de fazer com que as pessoas sejam realmente felizes? Porque as pessoas felizes são de fato produtivas, produzem aquilo que de melhor elas podem produzir,
que é a si mesmos, constroem homens completos e, através do exemplo, constroem pessoas que se encaminham cada vez mais para a realização e completude. Então, esse é um elemento que eu gostaria que vocês guardassem aí. A expectativa alimentada como um fator de ansiedade grave. Hoje as crianças esperam, às vezes, desde a infância, já estão esperando pelo vestibular, pelo concurso, pelo ingresso num determinado emprego ou numa determinada universidade. Ou seja, a ansiedade está sendo jogada cada vez mais lá para trás. Às vezes é uma concatenação de colégios que eles já têm um sistema que parece um vestibular, ou seja, uma ansiedade sempre projetada para a conquista de algo que não está aqui agora, estará no momento futuro. E faz esses robozinhos tremendamente estressados. Uma coisa que sempre falo, sobretudo no meu curso de técnica de estudo, gosto muito desse assunto, que é a história do objetivo intrínseco. O que é um objetivo intrínseco? Quando um jovem pega um livro para estudar, pensando, essa matéria é péssima, é muito chata, mas o que eu vou alcançar é bom mesmo, que é o ingresso na universidade ou o ingresso num bom emprego, vocês percebem que o conhecimento se torna um estorvo? O conhecimento, que é uma das coisas que mais qualifica o ser humano, se torna um obstáculo que, se pudesse ser superado, se pudesse ser contornado, seria melhor. Então, se alguém oferecesse para ele esse curso na universidade ou esse emprego sem precisar desse conhecimento, tanto melhor. Para que eu vou querer isso? Agora, imaginem que tipo de ser humano considera o conhecimento como um estorvo. Isso é uma das coisas que mais nos caracteriza como seres humanos, o conhecimento, que se converte em sabedoria, se converte em possibilidade de uma resposta eficaz diante da vida, nos humaniza. Percebam que tudo na vida que tem valor intrínseco e não por aquilo que se pode alcançar. Gosto de fazer essa brincadeira das minhas aulas. Imagina que você fala com alguém e essa pessoa te diz, estou apaixonadíssima. Ah, mas por que você está apaixonado? O que fulano tem? Ah, você viu como ele ganha bem? Já olhou o contra-cheque dele? Nossa, que maravilha. Mas que tipo de amor é esse? O que você diria? Não, isso não é um amor, isso é um investimento, isso é uma bolsa de valores emocional. Ou eu sou muito justo. Por quê? Porque essa pessoa depois vai me beneficiar. Isso é marketing pessoal, isso não é justiça. Amor tem valor em si, justiça tem valor em si, bondade tem valor em si. Mas isso não é hipocrisia. As coisas que têm mais valor na vida valem por si mesmas e não pelo que você vai obter com elas. Então essa história do objetivo intrínseco é um dos elementos que retoma o valor do momento presente. Ainda que não tenha nada depois, mas é bom aprender isso. Ainda que não tenha nada depois, é bom amar as coisas e os seres direito, da maneira que merecem ser amados, da maneira como eu mereço amar. O depois é uma consequência natural do presente. É aquilo que Kant dizia, o ideal está no futuro, mas não é um objeto de desejos, é uma referência de direção. E você alcança o ideal criando momentos ideais. A soma de momentos ideais te leva ao ideal. A soma de momentos vazios não te leva a nenhum grande lugar. Ninguém imagina Leonardo da Vinci ansioso pintando a Mona Lisa. O que será que eu vou ganhar com isso? Que chatura, deixa eu terminar logo. Isso é absurdo. As coisas belas, as coisas que nos tocam, foram feitas com objetivo intrínseco. E se tivéssemos objetivo intrínseco, ou seja, dar valor a essa coisa em si, e não ao que vem depois, você percebe que por aí já daríamos uma boa rasteira na ansiedade. A ansiedade vem de momentos vazios, momentos mecânicos, que trabalham para alguma coisa que é boa mesmo, que nunca está aqui. Isso era o que Kant chamava de imperativo categórico. Existe o imperativo hipotético, eu faço, se eu fizer tal coisa, eu vou ganhar tal coisa. Um condicionante. O imperativo categórico, eu faço porque devo, porque sou humano, que é isso que se espera de mim no esquema da natureza. E me realizo ao fazer. Você imagina um estudante assim? Estudante que você abre qualquer livro de qualquer coisa diante dele e ele diz, se isso surgiu na minha vida é porque tem alguma coisa para me ensinar. Portanto, deixa eu pegar o conteúdo disso e ver o que eu posso aprender com isso, para a vida. Ah, mas depois vou passar no vestibular. Não interessa, ainda que não passe, mas eu aprendi alguma coisa que foi útil. Porque se isso veio para a minha vida é porque tem alguma coisa para me ensinar. Alguém que tem interesse intrínseco, em 2 horas, estuda com mais profundidade e eficácia do que a gente que estuda 10 horas desinteressado. Isso com certeza. Esse dar valor àquilo que fazemos enriquece, desdobra o tempo, faz com que a vida chegue ao máximo das suas possibilidades. E é um poderoso inimigo da ansiedade.